Muito bem, senhores. Vamos para mais uma aula do nosso curso de Mecânica dos Fluidos, onde hoje nós vamos tratar da pressão estática dos fluidos, parte 3, tá? Então, essa parte 3 aqui não será exercício, será aula teórica, tá? Então, altero aqui depois. Então, o objetivo geral aí, basicamente, é determinar a variação de pressão, né? Que isso a gente já viu nas aulas passadas, calcular as forças exercidas em fluido em repouso, superfície submersa ou curva, né? Plana ou curva, isso a gente já viu também na aula passada, e agora a gente vai analisar o movimento do corpo rígido dos fluidos em containers durante a aceleração linear, rotação. Mais especificamente, nós vamos falar nessa aula de flutuação, estabilidade e estabilidade de corpos imersos e flutuantes. Lembrando que esse conceito aqui que nós vamos falar, nós vamos tratar, ele é um conceito introdutório para quem tem assim uma aspecção a estudar engenharia naval, tá? Então é um conteúdo muito interessante, muito amplo, do qual aqui a gente vai nos tratar apenas de um estudo introdutório. Então, a bibliografia principal é a do Sengel, certo? Mecânica dos Fluidos. Então, já é de praxe, né? A gente está acompanhando esse livro. E vamos lá. Então, quando a gente trata de flutuação e estabilidade, é comum a experiência de que um objeto parece mais leve, de peso menor, né, em um líquido que no ar. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, por exemplo, se você tem um certo corpo, né, um certo objeto, a gente tem a impressão que na água ele é mais leve do que no ar, e de fato é mesmo, certo? Então, por que isso acontece, né? Então, essa força que tende a levantar o corpo é chamada força de flutuação e é indicada por FB, certo? Essa força de flutuação também pode ser chamada de empuxo, certo? Então, eu prefiro chamar mais de empuxo do que a força de flutuação em si. Então, essa força de flutuação é causada pelo aumento da pressão em um fluido com a profundidade. Então, é o seguinte, vamos pegar aqui essa figura, e aqui a gente percebe que tem um objeto aqui submerso num fluido, certo? Então, aqui ó, ele tem uma certa altura em relação à superfície. Então, você vai ter duas forças atuando, a força peso, certo? E a força de empuxo. E ele vai ter uma certa altura. Logo, o somatório das forças, certo? Que a gente vai igualar, vamos dizer que ele está em equilíbrio, certo? Vai ser igual a zero. Logo, a força total, né, vai ser igual à força inferior menos a força superior, se a gente levar em consideração que a gente está adotando a seta para cima, o valor positivo, né? Então, ó, força é massa vezes aceleração, certo? Logo, aqui a gente vai, em vez de utilizar a força, a gente vai utilizar a pressão. Se pressão é igual a força sobre área, logo força é igual a pressão vezes área, certo? Então, a pressão é igual ao que a gente já viu lá no Teorema de Steve, é igual a ρgh, certo? Então, ele é igual a ρ, que é a densidade, vezes g, que é a gravidade, vezes h, que é essa altura. No caso da força peso, certo? A altura vai ser só S. No caso da força de empuxo, vai ser S mais H, certo? Então, ó, ρg S mais H vezes a área, menos ρg S vezes a área, que é justamente esse S aqui, ó. Ele vai ser só S, certo? Da força peso. Da força de impulso vai ser S mais H. Logo, trocando aqui em miúdos, a gente vai ver que a força vai ser ρgh vezes A, certo? Como a altura vezes a área é o volume, logo a força, certo, de flutuação é igual a ρgv, sendo V o volume. Tá? Então, bastante tranquilo, bastante fácil essa dedução matemática. Certo? Está claro aqui para todos? Então, a força de flutuação sobre um corpo imerso em um fluido é igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo e age para cima no centroide do volume deslocado. O que isso quer dizer? Quer dizer que todo fluido, ou todo objeto, quando colocado dentro de um fluido, o volume derramado do fluido vai ser igual ao volume do objeto, certo? Então, vamos dizer que a gente tem uma banheira do qual tem água até está transbordando de água. Quando eu colocar o objeto, vai transbordar essa água, certo? A quantidade de volume que vai transbordar dessa água é igual à quantidade de volume que o objeto tem,
certo? Então, é isso que ele quer dizer. E o empuxo, assim como a força-peso, ele sempre vai estar atuando no centroide da peça, certo? Então, aqui, ó, se eu tenho a densidade do meu corpo menor do que a densidade do fluido, né, ele vai boiar, certo? Se eles são iguais, ele vai ficar parado, submerso. Se o meu objeto tem uma densidade maior do que a densidade do fluido, ele vai afundar, né? Então, isso aqui é bastante tranquilo, né? É fácil, né? Facilmente dedutível. Então, quando a gente trata da estabilidade de corpos imersos e flutuantes, né, uma aplicação importante do conceito de flutuação é a avaliação da estabilidade dos corpos imersos e flutuantes sem nenhum acessório externo. Então, isso é muito importante, principalmente na parte de engenharia naval. Esse tópico é de grande importância para projetos de navio e submarino, né, como a gente já falou. Então, a gente tem aqui 3 casos, ó, do qual a gente vai ter um componente estável, um naturalmente neutralmente estável e outro instável. Ou seja, no caso A é estável, já que qualquer pequena turbulência gera uma força de restauração devido à gravidade, que retorna à posição inicial. Então, se eu fazer um esforço aqui, né, ele vai e depois volta e tende à sua estabilidade. Já no neutralmente estável, né, ele não tem a tendência de voltar à posição original, nem de continuar se movimentando para outro lado, né? Então, você gera uma força aqui, ele vem para cá e para aqui. Já no estável, é uma situação na qual a bola pode estar em repouso, mas qualquer perturbação, mesmo que infinitesimal, faz com que a bola role para baixo, né? Então, ela é altamente instável. Isso é muito importante para que a gente entenda como é o princípio de estabilidade de plataformas, de navios, submarinos e por aí vai. Então, ó, um corpo flutuante neutralmente imerso é estável, certo? Então, ó, ele está neutralmente imerso. Então, ela é estável se o centro de gravidade estiver diretamente abaixo do centro de flutuação do corpo. Então, ó, o meu centro de gravidade tem que estar abaixo do centro de flutuação do corpo, certo? Por isso é que em alguns navios você coloca um pouco de água para gerar um peso no navio, para que esse centro de gravidade desça, de modo que abaixo do centro de carena, né, que é o centro de flutuação. Ele é neutralmente estável, certo? Quando o centro de gravidade coincide com esse centro de flutuação. Então, se ele coincide, se ele coincide, né? Então ele vai ser neutralmente estável. E ele será instável, certo? Se o centro de gravidade estiver acima do centro de carena, né? Do centro de flutuação. Então, esses são os pontos de estabilidade neutralmente estável e instável. Por isso que é importante a gente saber calcular bem as questões do navio, principalmente quem trabalha com a parte de cargas de navios, né? Containers, tudo isso. Por quê? Porque é necessário você saber colocar bem o peso para o barco não, que a gente chama de adornar, né? Ele não ficar alterando o seu centro de gravidade e assim gerando um torque, certo? Então, ó, que é justamente isso aqui que a gente está falando. Ó. Quando o centro de gravidade de um corpo neutralmente flutuante imerso não está verticalmente alinhado com o centro de flutuação B do corpo, ele não está em um estado de equilíbrio e gira até o seu estado estável, mesmo sem nenhuma perturbação. Então, vê só, a importância de você saber onde está o centro de gravidade do seu navio, por exemplo, da sua embarcação, e se você for trabalhar com ela na parte de carregamento de peso, né, na parte de transporte, você saber bem distribuir as cargas, de modo que ele não gere esse momento, certo? Que é o chamado momento de restauração, certo? Então é importante que você gere isso tanto na hora que você vai distribuir as forças, como na hora que você vai retirar a carga de dentro do navio, né? Então, é muito comum os navios adornarem devido a isso, né? Certo? E isso aí gera, além de acidentes do trabalho, com a parte dos estivadores e tudo mais. Então, uma medida de estabilidade dos corpos flutuantes é a altura metacêntrica. Então, isso aqui é muito importante, que é a distância entre o centro de gravidade e o metacentro, o ponto de interseção entre as linhas de ação da força de flutuação através dos corpos, antes e depois da rotação. O comprimento da altura metacêntrica acima do centro de gravidade é uma medida de estabilidade. Quanto maior ele for,
mais estável é o corpo flutuante. Quer dizer isso, que quanto maior a altura metacêntrica for do centro de gravidade, mais estável vai ser o meu sistema, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho o centro de gravidade, certo? Acima do centro de flutuação, certo? Ele está estável porque ele está na mesma linha, certo? Se eu colocar ele para o lado, ele vai ficar instável, certo? Por quê? Porque vai gerar um momento, certo? E o que é que a gente faz para poder fazer, para poder sanar isso aqui, certo? De modo que eu possa variar esse centro de gravidade e o momento não seja tanto para poder, de modo a poder virar o barco, né? Então, você calcula o metacentro sempre acima do, do centro de gravidade. Então, se o metacentro está acima do centro de gravidade, ele sempre vai estar com uma estabilidade, certo? Já se ele estiver abaixo, isso aqui vai ser altamente instável, não podendo ter essa situação. Então, o corpo flutuante é estável se o corpo tiver o fundo pesado e, portanto, o centro de gravidade estiver abaixo do centroide do corpo. Ou se o metacentro estiver acima do centro de gravidade. Então, ó, certo? O metacentro está acima do centro de gravidade. Entretanto, o corpo é instável se o ponto M, o metacentro, estiver abaixo do centroide, do centro de gravidade. Certo? Então, se houver isso aqui, é instabilidade. Logo, você vai haver o adorno ou vai haver o navio vai tender a virar. Legal? Então, próxima aula aqui, a gente vai falar, eu coloquei aqui de flutuação em corpos imersos, mas a gente vai tratar da parte de movimento dos fluidos, tá? Tanto horizontal quanto vertical. Desculpa, a gente vai falar dos exercícios com relação à flutuação, estabilidade e estabilidade de corpos imersos e flutuantes, tá? Próxima aula, após os exercícios, é que a gente vai tratar de um novo conceito teórico.